Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Teu Head. Agora, o Café com Teu Head direcionado para líderes, né? E tô aqui, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Eu estou aqui com a Mai, minha amiga. Mas antes de mais nada, turma, sejam bem-vindos. E esse é um espaço onde a gente vai falar com vocês sem filtro, sem teoria bonita, sem livrinho legal. Aqui a gente vai falar a verdade, a realidade dos desafios dos líderes comerciais, né? Então aqui não tem teoria, aqui não tem papo, que é realidade pura, nua e crua de quem carrega o peso da liderança e o peso de garantir metas, né? Então, se você é head, se você é gerente, se você é coordenador, esse papo aqui vai ser para você, ok? Então, puxa teu café, senta com a gente, bora pro jogo. E eu tô aqui com a Mai, minha grande amiga. Mai, queria que você se apresentasse para a galera, para o pessoal te conhecer. Fala, Gui, tudo bem? Tudo Pô, muito jóia? legal participar do Café com teu Head Raiz. Ó, Aí. e ó, já tô com meu café aqui. E, Gui, antes de tudo, é uma honra estar aqui, ser convidada ser a primeira convidada no Café com teu Head. É uma Imagina. baita responsabilidade que eu abraço com muito carinho. Então, muito obrigada. Eu espero de verdade aqui ajudar muitos líderes hoje e também a todos os vendedores que estiver ouvindo e desejam, sonham em assumir essa cadeira. Com certeza esse bate-papo vai ajudar demais. Boa. Então, eu agradeço muito, de verdade. E me apresentando formalmente, eu sou a Mayra, sou a head comercial da I10. Nós somos uma plataforma de Bank as a Service, ajudamos mais de 200 usuários a operar, abrir a sua própria fintech, integrando serviços financeiros em um mercado que nada tem a ver com o mundo financeiro. Então, isso é um pouco do que eu faço hoje. Espero contribuir demais aqui no nosso episódio raiz, que a gente vai falar só de coisa na prática, de situações ali do dia a dia, que com certeza vai te ajudar. Boa. Obrigado, Mai, por aceitar o convite. Fico muito feliz, né? A gente se conheceu no LinkedIn batendo papo, né? Não foi nada Vou, extraordinário. vou Foi contar isso, vou contar isso, com certeza. Em algum momento aqui do podcast eu vou contar a loucura que eu fiz para te conhecer, para ter ido perto da minha trajetória e da minha vida também, que só falta agora você vir para São Paulo, ser minha família e ir para o interior comigo e tomar um café lá com a minha família. de fato, mas isso vai acontecer, isso vai rolar, pode ter certeza. Mas eu separei algumas perguntas aqui, né? Porque eu também trabalho como head Vamos lá. comercial há bastante tempo, estou à frente de times comerciais e eu sei de grandes desafios que a gente vive, né? Mas eu queria ouvir você. Então, minha primeira pergunta para você, a gente destrinchar um pouco nisso, é: qual foi o maior choque que você sentiu quando virou head? Poxa, Gui, o meu maior choque foram vários, mas o meu primeiro maior choque foi a agenda. Uma terça-feira eu tinha 8 agendas com 8 leads diferentes, e aí na quarta eu tinha 8 reuniões com os sócios da companhia para discutir outros propósitos, outros objetivos, outros posicionamentos. Então ali eu vi que não era mais sobre uma meta individual. Então ali foi o grande choque, que o primeiro grande impacto que faz qualquer head assumir um grande compromisso de desenvolver o seu time. Ali eu entendi que não era mais sobre meta, bater meta era o mínimo, e todo bom head entende rápido que o seu propósito agora é diárias da sua equipe. Então esse foi o meu primeiro grande impacto, que com certeza todo head sentiu, de poxa, cadê o meu lead aqui na minha agenda? Então o grande impacto e o meu primeiro grande compromisso de brigar por algo maior, propósitos muito maiores, mas que no final do dia é muito semelhante com a cadeira, com os objetivos ali de vendas, e desenvolver foi o nosso primeiro pontapé inicial. Cara, que da hora. Meu, eu lembro que quando eu sentei na cadeira de head, que eu sempre fui coordenador, gerente, e a Uhum, pegada sempre foi aquela de bumbo, né? Então você tá com o time, garantir o time vender, fazer ali entrar em uhum. call, coisas mais básicas que um líder comercial faz. Quando eu sentei na cadeira de head lá no G4 Educação, que foi a minha primeira experiência, foi lá, e eu entrei no mês de lançamento, né, do aniversário do G4, foi tudo um caos. Eu Nossa, não, loucura. não conhecia nada, não entendia. Meu, eu cheguei. Na época, o meu diretor virou e falou assim: Cara, a gente vai para uma reunião de comitê de receita hoje. Daí eu falei: Que diabo é isso? E aí
de receita, a gente senta diante dos C-levels da empresa e a gente apresenta os Sim. nossos resultados, como nós estamos, como deveríamos estar, quais são os gaps, o que a gente precisa de ajuda, o porquê a gente não está em linha e quais são os nossos planos de ação. Eu falei, Ó, ah, tá. bem-vindo à cadeira dos adultos. Eu falei, ferrou, né? Não sei o que eu vou fazer, mas tá tudo certo. E foi ali, de fato, a gente aprendeu muito no game, né? A gente não teve ninguém que sentou, pegou na nossa mão e falou assim: olha, Benzinho, funciona assim, faz desse jeitinho. Não, a pegada Queria. era bruta, né? É pé na tua bunda, vai pro game e já era, irmão. Não tem firula, né? Não tem. Não tem, não tem um café antes, um almoço, uma festinha de bem-vindo à equipe. Uhum. Comigo foi muito parecido também. Eu fui promovida em uma semana. No segundo dia promoção, eu fui recebida na reunião de gestores. E aí a CEO, a Maria Kopasek, ela trouxe para mim, olha, bem-vinda à mesa dos adultos. Agora você é responsável pelo time de expansão da empresa. Como você acompanhou, nós temos uma meta de crescimento bastante audaciosa, como foi no ano passado, que a gente cresceu ali 900%, então a gente tem que repetir Caramba, esse feito nesse próximo ano. Aí ali eu já ah, mantive a compostura, né? Mantive a com postura, não certeza. sou doida, mas por dentro eu estava, meu Deus, que saudade de vender. Que É saudade de vender. Como vender era fácil. Como como, vender era fácil. como vender era fácil. E, cara, como que, dentro de tudo isso, né, como que você lidar? Porque agora, como líder comercial, você tem dois tipos de pressão, né? Você tem pressão Uhum, da diretoria da companhia sobre o resultado, a meta, faturamento, crescimento, tudo que foi projetado dentro do BP, né, que você tem que atingir uhum, dentro daquele ano. Mas também tem a pressão do time com relação a conexão com outras áreas, né? Marketing, principalmente, por geração de uhum. demanda, insatisfação, galera reclamando de alguma coisa ou de outra que a empresa não está dando suporte. Então, você tem dois tipos de pressão, né? Você tem pressão para manter o time engajado e é eles que vão entregar o resultado que você se comprometeu diante da diretoria, e a diretoria te cobrando, falando, e o resultado que tu me prometeu com o time que você falou que tem. Então, é um jogo. Como que é isso para ti? Caraca, Gui. A diretoria Bom, sempre a diretoria vai fazer esse papel, né? Essa cobrança saudável de resultados, de números, de meta, é natural. E na cadeira de head você faz parte da construção dessa meta, então você define aonde o seu time pode chegar também, quais são as ações. Você faz um exercício de futurologia lá no começo do ano, no começo do trimestre, é natural, faz parte da cadeira. Sim. E no final, eu aprendi que tudo que eu fiz antes, de certa forma, me ajudaria na cadeira que eu estou agora. Então, no final do dia, para mim, foram vendas. Só que eu tinha que fazer uma venda para o meu time, outra venda para o CMO da companhia e outra venda completamente diferente para a CEO, para a dona da companhia. Uhum. Então, para o meu time, eu coloquei eles muito dentro do processo. Eles sempre fizeram parte disso. Então, eles fazem parte de todos os porquês, de por que que aquilo é importante para a companhia, do porquê que é importante para o cliente na ponta e principalmente o porquê cada ação é importante para a carreira dele. Então, Uhum. Acho que tá cortando um pouco o seu áudio agora. e eu consigo alinhar essas performances individuais em prol de uma meta que eu desenhei junto com a diretoria. Então, eu vou controlando ali as performances de cada ação para que Uhum. no final do dia eu consiga medir aonde essas Pô. ações diárias ali mesmo do dia a dia estão levando a gente mais próximo ou mais distante do resultado. E aí a gente vai recalculando rota, vai se adaptando a cada liderado, a cada dificuldade, para que todo mundo esteja dentro desse objetivo e corrobore com ele. Então, pressão sempre vai existir, mas eu acho que todo head ele tem que absorver essa pressão, ter aqui muita inteligência emocional, muita inteligência de aonde eu vou alocar essa pressão. Eu vou alocar essa pressão em uma estratégia de geração de demanda, eu vou alocar essa pressão numa estratégia um pouco mais criativa de ter um fechamento um pouco mais rápido, Uhum. principalmente num produto como o nosso, que o ciclo de vendas ele gira ali em torno de um mês e meio.
Então, se eu tenho uma pressão por um resultado, eu vou ser mais criativa, talvez no fechamento. Se eu tenho hoje um sangramento na geração de demanda, eu vou pegar toda essa pressão do resultado, que é super natural, e vou alocar em estratégias da onde precisa ser, onde a rota precisa ser recalculada, e vou colocando esse carro, trazendo aqui uma analogia, para a avenida certa, para a rua certa, e Pô, aí colocar mais gasolina para ele andar mais rápido. animal. E muito louco, né? Que na cadeira de gestão, nosso papel de vendas, ele se torna uma venda de larga escala, né? Você não vende mais para um, Pô, você vende sim, para uma galera ao mesmo tempo, né? E, cara, você ter esse domínio de pegar a pressão que tu recebe quando entra na salinha da diretoria, né? Que eles te comem viva. sim. Cara, aquela pressão, e aí você volta pro time com uma energia alta, filtrando tudo que foi trazido para você dentro da reunião de diretoria. Você filtra e passa para eles de uma forma onde você engaja, anima e não sobrecarrega, pressiona ou bota medo na galera, né? E já faz com que eles performem mais. Então, a inteligência emocional que precisa ter é um filtro bem legal. Total. São chaves diferentes, né? Você primeiro é massacrada numa mesa de sócios e tá tudo bem, faz parte, você tá crescendo, tá amadurecendo. Você arrisca dizer que você sente até um desejo por assumir aquela cadeira e massacrar outra pessoa. Você se vê naquele lugar, assim, é muito doido. Eu brinco que vendedor é apaixonado por adrenalina mesmo, porque nesse momento que enquanto head, tu tá sendo massacrado ali na mesa da diretoria, aquilo vai te dando mais motivação, mais gás, porque aí quando você entra na sala de vendas, onde o seu time está enfrentando objeção, está batendo ali para pelo resultado, você entra com a mesma energia, só Uhum, que alocada de forma diferente, com propósitos diferentes. Isso demanda muita inteligência emocional, fato. muita inteligência, e você tem que ser obstinado em amadurecer isso rápido, porque isso pode levar o seu time a bater meta mais rápido, como também, se você não tem essa inteligência, se você transmitir algo que não deve para o seu time, você mata ele em instantes, sem Pô, dúvida nenhuma. é verdade. Cara, vou mandar já emendar a segunda pergunta que eu tenho para te fazer. Qual Claro. foi o maior desafio em liderar pessoas e não apenas os números? Ah, essa é boa. Antes de assumir a cadeira, Gui, eu acreditava cegamente que o meu maior desafio seria dar feedback e desligar pessoas. Eu tinha Uhum. essa certeza, assim. Não foi, não Não. foi. Eu confesso para você que desligar alguém até hoje eu fico muito desconfortável. Mas o meu maior desafio, sem a menor sombra de dúvida, foi desenvolver uma estratégia de mudança de mentalidade. Quando eu recebo um vendedor, ele está ansioso para aprender o produto, fazer a primeira venda, e ele é imerso no processo de onboarding, ele é completamente imerso não só no produto, mas principalmente na cultura da empresa. Então, eu faço questão que na primeira semana ele vai falar com o cara de CS, ele vai falar com o cara de CX, ele vai falar com o cara de produto. Ele tem um momento com a própria CEO para ele entender a cadeira da CEO, o que ela faz, por que ela faz. Então, Uhum. ele vai ali mergulhar, ter um mergulho muito profundo sobre a cultura, sobre o produto também, mas ele vai entender o porquê de cada coisa. Então, ele faz esse giro 300, esse giro e não esperar nada cair no colo. E eu trago isso para esse vendedor. Eu acredito fortemente que dado é poder e poder é dinheiro. Uhum. Então, esse vendedor, já no processo de onboarding, ele tem que entender quais são as métricas que ele precisa ter na ponta da língua, Uhum. quais são as métricas que ele precisa analisar. Então, ele precisa saber melhor do que eu a taxa de conversão, aonde ele está falhando, aonde ele pode melhorar, para que juntos a gente construa soluções que levem ele para um objetivo comum, que é o desenvolvimento da carreira dele. No fim, meta literalmente é só uma consequência de uma cultura de alta performance. E essa cultura ela é coletiva, ela não é, nunca vai ser individual. Então, o que eu desenvolvi, e esse é o maior desafio, sem sombra de dúvida, é trazer esse vendedor, esse pré-vendedor, para uma mentalidade muito mais de protagonista e muito menos
parte só de um processo ou parte de uma engrenagem, ele não é nunca ele vai ser só um parafuso. Ele tem que fazer a engrenagem girar junto com todo mundo. né? Então esse foi o meu maior desafio. Não sei se como foi com você lá no G4, como tem sido nas operações que você toca, mas a mentalidade para mim foi o maior desafio de todos, sem a menor sombra de dúvida. Cara, o meu desafio tem muito a ver com a mentalidade, mas eu tinha um costume, né? Quando a gente fala de feedback, dar feedback para as pessoas, teoricamente é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas depois que eu entendi que muitas pessoas, mesmo você dando vários feedbacks, quando ela fazia lá a entrevista de desligamento, a maior Uhum, pontuação é eu não recebia feedback. E aí eu sentei e fiquei pensando, cara, como não recebia feedback, bicho? Eu sentava, eu falava, eu fazia one-on-one, né? Cara, como ele não recebia feedback? Até que eu entendi que não é a falta de feedback, né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre, e aí uhum, todos conhecem o feedback, né? O feedback é você pegar e falar de algo que passou. Aquilo que passou você não muda, exato. né? E aí Uhum. eu aprendi sobre feed forward. O que que é o feed forward? É para frente. Para frente. Então, cara, o feedback, ó, esses problemas aconteceram, uma nota de 0 a 10, como você avalia teus resultados, teu comportamento, ou isso aqui. E, cara, não estamos alinhados na mesma percepção. Se você diz, por exemplo, para mim que tá com nota, eu me avalio com nota 8, eu te avalio com nota 4, então temos um desalinhamento aqui de percepção, temos um desalinhamento e a nossa comunicação tá com Uhum, ruído. Então, vamos arrumar isso agora. Cara, vamos lá. Por que que eu te considero com nota 4? Porque este comportamento, essas atitudes, ou isso daqui, ou isso daqui, ou isso daqui, estão te jogando para baixo nos seus resultados e isso impacta diretamente em como eu vou te ver daqui para frente. Qual que é o nosso plano de ação? animal. Aí eu venho com o plano de ação. Cara, na próxima semana eu quero que você faça isso e isso, não mais que 2 tarefas, tá? Você vai fazer essas 2 tarefas aqui para mim, eu vou medindo você. Na próxima semana a gente vai sentar de novo e vamos ter o mesmo papo. E aí eu vou fazer para você como você Animal. avalia daqui, o que você enxergou, o que você mudou, o que você não mudou, e vamos ver se aí agora as nossas notas vão estar mais equiparadas, porque agora você entendeu o meu ponto de vista, beleza? Beleza. Então eu dou um plano de ação, né? E para mim acho que foi Uhum, o maior desafio foi entender que eu precisava dar direcionamento futuro e não só corrigir passado, mas sem dúvida. adaptar o direcionamento para cada um, porque o perfil é diferente, a forma de lidar é diferente. Né? Eu falo que não Sim, é os liderados que se adaptam à liderança, mas é o líder que se adapta a cada liderado. Então, cada um sem funciona de um dúvida. jeito. E a gente precisa entender, esse aqui funciona assim, esse aqui eu posso bater que ele funciona na porrada, mas esse aqui eu já tenho que, cara, vamos tomar um café, porque ele já é um pouco mais melindroso. Se eu bater, eu perco o cara e o cara é bom. Então eu tenho que me entender como líder e me adaptar aos perfis de cada liderado para que eu consiga atingir o resultado que eu quero. Acho que o grande desafio que eu Animal. foi esse, né? E trazendo Animal, animal. e já E uma emendando, dica manda, manda. e até uma dica, viu, ô Gui, análise SWOT funciona muito bem aqui, Pra uma análise caramba, SWOT. pra caramba. Caramba, funciona muito. Acho que o one on one com uma análise SWOT na mesa direciona muito bem esse bate-papo. Porque ali na one on one é um momento de você, óbvio, exercer uma escutativa, entender o que está agradando, sim, o seu liderado, entender aonde o seu liderado quer chegar, alinhar a rota, porque se ele tem um objetivo, por exemplo, de ser líder, ele precisa entender o que é da responsabilidade dele, o que é responsabilidade da companhia, o que é responsabilidade nossa enquanto líder, de desenvolvê-lo, de ajudá-lo a chegar nesse objetivo. Então, essa análise SWOT traz assim um mapa, quase como um diário de bordo, que ele consegue reconhecer. Então, gosto muito quando o meu liderado ele reconhece o passado e, como você disse, se compromete com o futuro. Uhum. E assim como em vendas, né, assim como em vendas a gente ensina que o lead ele assume micro compromissos, liderar pessoas também tem Bom, disso. O legal. liderado ele assume micro compromissos diários, semanais, mensais, e o nosso papel é ajudar eles a enxergarem esse micro compromisso e também ajudá-los a enxergar o quanto eles estão evoluindo dentro desse micro compromisso, porque Uhum. eles enxergam esse micro compromisso, executam próximo, próximo, próximo e não estão vendo o quanto eles estão enchendo de maturidade, de capacidade técnica, de soft skill, hard skill. Então, quando a gente traz isso estruturadinho e reconhece o quanto ele já evoluiu e o quanto aonde ele pode chegar, cara, golaço.
É Olá, isso mesmo. tu fez um excelente papel e você fez o melhor feedback na vida desse liderado, ele nunca vai te esquecer. Exato. Todo head gosta do cara que tu pode bater. Eu tenho, assim, um amor. Eu tive um liderado que ele falava assim para mim: "Mário, eu sou casca grossa, pode bater". Eu falava para ele: "Ronaldo, não faz isso". Eu tenho amor por isso. Ele: "Bate, Mayra, bate, pode bater que eu funciono na pancada". É, Falava: "Tá bom, eu vou te ma- bater". mal Aí eu já sabe ele que tinha o sonho outra de, liderada mal sabe ele que de todo todo sonho de head era opressor. isso. Não, a ideia, o maior sonho de todo oprimido é se tornar opressor, então não fala isso. Não fala isso, que eu aprendi apanhando, meu sonho é ensinar batendo, calma. Já eu já tenho outros liderados que eles já falam assim para mim: "Mayra, não funciona assim não, eu funciono no analítico, me traz planilha, me traz dados, vai na moralzinha eu funciono". E aí eu falo: "Bora, vamos estruturando aqui para você ver o seu caminho". E, isso também cai na inteligência ali emocional que você vai desenvolvendo, sabe. Se você é estável, se você é estático com todo mundo, cara, você não vai conseguir performar muito bem na sua Uhum, cadeira, eu tenho certeza disso. fato, é verdade. Cara, faz todo sentido. Boa, Ora, vindo bem? tá indo bem, tá indo bom. Tô curtindo o nosso papo, tá sendo legal pra caramba. E, Mar, eu já vou emendar aqui a terceira pergunta, que Uhum. vai ter bastante coisa que a gente vai explorar nela, que é, o que mais Bora. pesa pra você? Montar a estratégia ou garantir a execução? Caramba, essa é difícil. Isso é difícil. Essa é difícil pra caramba. Mas eu sou a pessoa da execução, Gui. Sou apaixonada por execução, eu sou obstinada por alta performance da minha equipe. Eu acho que, processos eles foram feitos para facilitar, sabe, e ser obstinada por ela. Só que, para ser muito honesta com você, execução sem propósito é só rotina. Uhum, Então, o meu time ele precisa entender o porquê que ele está executando, qual é o impacto dessa execução para não cair numa rotina. E como head, o meu compromisso é desenvolver o meu time a desenvolver a mesma paixão que eu tenho por essa execução. Então, quando você está ali numa daily de 15 minutos, você sim tem o papel ali de motivar o seu time, mas você é a evangelizadora da cultura. uhum, Você é o guardião da cultura da companhia. Então, todos os dias, eu busco trazer essa consciência para o meu time que processos, eu não tenho apego nenhum por eles. Se amanhã a gente precisar refazer todos eles, eu vou ser a primeira na fila para refazer cada um. Mas a forma como a gente executa, se hoje o meu time abriu a reunião de um jeito, ali voltando para o nosso bate-papo de microcompromisso, o meu time ele precisa assumir o microcompromisso de abrir a reunião hoje de um jeito, amanhã de um outro, até que ele alcance o estado da arte de uma abertura, de um quebra-gelo, até o pedido da venda, até criar e desenvolver follow-ups que geram valor e não aquela coisa chata de e aí, viu a minha proposta? Nada desse tipo. Então, tudo que gere muito valor para o lead. Quando eu era vendedora, as minhas maiores vendas foram feitas quando eu entendi que eu poderia ajudar genuinamente aquele lead. E quando eu não podia, eu buscava informação e trazia para ele um caminho, uhum, ainda que não perfeito, mas eu trazia um caminho para aquele lead. Eu nunca entrava numa reunião e saía sem ajudar aquele cara. Então, eu tento trazer isso para o meu time, com essa paixão, com essa obsessão por essa execução. uhum. E essa é a forma que eu encontrei de fazê-los se apaixonarem em atingir essa alta performance, porque faz muito bem para a carreira deles, eles se desenvolvem mais rápido Sim. e isso para a gente como head é maravilhoso, porque dia a dia a gente entende que essas ações elas estão indo direto para o resultado, e aí essa estratégia ela se torna mais fácil, porque Uhum, você tem um retrato muito mais rápido e fiel do que está acontecendo, aonde você precisa melhorar. Então, quando você vai desenhar uma estratégia, você desenha uma estratégia muito mais pontual. Você não precisa refazer o todo.
Uhum. Então, eu acredito nisso, e quando você assume a cadeira de head, você quer jogar bonito. Tu quer fazer gol, assim, do meio do campo, você quer, enfim, você quer ser o Messi. Mas aí, no decorrer da carreira, você entende que gol feio também ganha partida, ganha campeonato. Então, eu sempre vou olhar para execução, sempre. E geralmente a gente só faz gol torto, né? Parece Torto, um pato morto a bola, parece, mas foi gol, parece. né? Não importa como Foi entrou. gol. Eu só Muito quero bom. saber aonde que a gente está na tabela. É primeira, é segunda? Tá ótimo. Essa é a mais É, o pé importante. tá inchado, o pé tá feia, a chuteira tá rasgada. Não tem problema não. A Não gente vai importa. assim mesmo. E, cara, todo mundo que quer sentar numa cadeira de head, né, de gestor, ele acredita que, pô, daí eu vou desenhar estratégia, eu vou pensar, e na verdade, nosso papel é 10% pensando na estratégia, o resto é tático operacional, né? Então, pô, fizemos montar um planejamento do ano, o que a gente vai fazer, quais são as ações, quais são os eventos, quais são as programações estratégicas que a gente vai ter pontuais durante o ano, que vão gerar X demanda, e a gente já sabe quanto a gente quer gerar de resultado. A partir daqui é só desdobramento tático operacional. Eu não fico Total. revisitando a estratégia toda hora. Você revisita a estratégia no primeiro trimestre e depois no segundo trimestre. O resto do Exato. ano vai que vai, né? Então, Nunca vi nenhuma companhia voltar atrás dessas metas anuais. Eu nunca vi. nunca, nunca, Nunca vi. nunca Então vi. eu não vou ser a doida de colocar isso na mesa. Pelo contrário, tá definido. Vamos olhar para frente, vamos para o tático e operacional, que é isso que move o ponteiro. É isso aí. E o tático, né, é a gente pensar o que vamos executar agora. Exemplo, hoje tô atuando dentro do Resenha, né, do Resenha Company, é um grupo de network, e lá tá sendo sensacional porque tá praticamente montando tudo do zero. Então os caras, Baita solução. cheguei, sentei no colo lá na cadeirinha, falando, vamos lá, vamos olhar para os vamos olhar para os seus números, não tem claro os números. Vamos olhar para a estratégia, não tem clara a estratégia. Falar, irmão, que oceano azul. Ah, Tô lascado. Vai gastar meu cognitivo? Vai. Mas a primeira ação que a gente começou a pensar, quais são as ações simples que a gente consegue fazer com a base de leads que nós temos e com os leads que estão entrando, que nós não vamos ter custo com a ação, mas que eu consigo promover. Então, por exemplo, hoje à noite a gente vai fazer um workshop de esquenta para imersão de vendas que tem lá na resenha. Cara, eu falei, vamos animal. fazer um workshop, convida a galera no 1 a 1 aí, dispara o WhatsApp, mandamos um e-mail, coisa simples, que não nos custou nada, não vai ter nada, e, pô, vamos testar, né? E acredito que o nosso papel como líder comercial é olhar para o tático, para a execução, mas quando tudo tá falhando, cara, vamos testar algo diferente que a gente ainda nunca fez, porque se der bom animal, a gente estrutura e começa a fazer com mais frequência e com mais estratégia clara, e a gente desenha melhor. Mas nesse primeiro momento, cara, vamos pegar algo simples, uma tese, e vamos pôr ela para rodar. Se a tese der certo, a gente desenha um MVP bonitinho. Se não, vamos para a próxima tese que a gente vai desenvolver. E é não ter medo de testar, né? Eu vejo muitos líderes, por conta da estratégia já estar desenhada, ele não quer testar nada de diferente do já projetado, Oh, né? sim, tem esse ego, né? Tem esse ego. E isso lasca, Infelizmente. né? Não, Agora, lasca pô, total. Lasca muito. E, pô, um abraço pro pessoal do Resenha do Gabi. Baita solução. Olha só, aqui, ó, flertando com a venda do Resenha do Gabi. inclusive fica o Baita convite para ir solução. num dos nossos eventos lá, tá? Com certeza. Baita solução. Animal, assim. Todo empresário que 5 minutos falando com o empresário direto, todo empresário que precisa fazer networking e também de alguma forma se sente sozinho nisso, não sabe por onde começar. O início é o Resenha do Gabi, lá você vai ter bate-papo de altíssimo nível e Pra você vai caramba. estar muito mais próximo de pessoas que estão vivendo os mesmos desafios que os seus, É isso. enquanto empresário, enquanto dono de empresa. Então, conheçam o Resenha do Gabi, porque vale muito a pena. Cara, E, Gui, você tá ferrado, cara, com esse desafio, sem dado na mão. Cara, você tá. Desculpa, eu não sabia se eu podia falar ferrado aqui no podcast, mas, pode, cara, você pode. tá ferrado. Eu sei, eu sei. Mas tá sendo Você tá divertido. muito ferrado. Mas vai ser muito Meu cognitivo prazeroso, tá indo cara. pro brejo já. Mas vai ser muito prazeroso. E você tá certo, né? Enquanto head, assim, a gente tem uma tendência muito forte de olhar para frente, de pensar no novo, de ser criativo. A gente tem esse prazer, né? Até, de novo, desculpa com
aqui a palavra que eu vou usar, nós temos um certo tesão por isso, de criar Tá. algo novo e saber que isso deu certo, isso traz um prazer gigantesco, assim, Sim. pro nosso profissional, pro nosso lado profissional. Mas 100% das vezes que eu precisei ter um resultado, não só na IDES, mas em outras empresas que eu prestei algum tipo de consultoria, a resposta estava dentro de casa. Estava olhar para esse lead que não estava no timing de fechar e ele precisava de uma educação, ele precisava de um carinho a mais. E Uhum. aí você faz uma ação que vai te custar R$ 0, vai custar ali só uma estratégia com o seu time de vendas, com o seu time de pré-venda, ser um pouquinho mais consultivo, de uma forma um pouco mais criativa, e aí você vai e tem o resultado que você queria, o resultado que você buscava. Na IDES, uma vez, por exemplo, a gente, até vou contar aqui, a gente estava buscando muito, assim, a gente atendeu muitos leads que não estavam no time, e a gente estava buscando muito uma resposta. Pô, esse lead chegou até nós, teve um custo aqui de aquisição de cliente, como que a gente pode equilibrar essa conta? Então, a gente pensou em desenvolver um produto de entrada, um programa de mentoria que preparava esse empresário para operar um banco digital. E Legal. criar uma campanha, poxa, Gui, criar uma campanha, até que essa campanha ganhe força no mercado, poxa, demora aí pelo menos 2 a 3 semanas. Uhum. Então, a gente olhou para dentro de casa, fizemos uma ação aqui, fizemos um mutirão mesmo, eu e a minha equipe. A gente abordou mais de 1.000 leads num espaço de tempo de 3 dias. E convidando esses caras para imersão, convidando para uma aula gratuita de investimento. Aquilo foi um baita resultado para a gente, que depois converteu no produto de entrada e depois no produto principal. Então, Sim. sempre as respostas, elas estão dentro de casa. Nós, como líderes, a gente precisa olhar um pouquinho mais para dentro e com um olhar assim mais aberto, mas muito curioso, porque a resposta está ali, sem dúvida nenhuma. Total. Animal. Mais uma pergunta que eu queria te fazer agora, ó. É, Bora, e essa pergunta, eu tenho a minha resposta, tá? Mas tá a bem. pergunta é: já se sentiu sozinha na função como head? Pra caramba, não consigo reagir, não consigo responder sem reagir de bate-pronto. Pra caramba aqui, pra caramba, já me senti assim, muito sozinha, faz parte do amadurecimento. Ali no começo da jornada, cara, inevitavelmente você se sente sozinho. Você, líder que está nos escutando agora, se você não se sentiu sozinho, calma, sua hora vai chegar, você vai se sentir sozinho. E justamente no momento de solidão, eu sabia que eu ia contar como a gente se conheceu. Chegou agora. Boa. Chegou o momento. Justamente no momento de solidão foi quando eu te conheci. Anos atrás, eu participei de um processo seletivo lá no G4 para sua equipe. E Verdade. ali, cara, eu olhei para você de cabelo raspado, Eu tava prestes a ser careca. pai tava careca, prestes a ser pai de gêmeos. E aí eu olhei assim para você e falei, eu jurei a mim mesma, eu falei, esse cara precisa ser o meu mentor. Eu preciso aprender com esse cara. Então, eu bati lá na sua porta no LinkedIn, da forma mais genuína e honesta possível. Contei para você todo o meu desafio, contei aonde eu queria chegar, e você foi, pô, e continua sendo uma baita referência para mim. Você foi um lorde, falou, pô, óbvio, vou falar com você, tá aqui o link, vamos falar, deixa eu te ajudar. Então, ali eu entendi a importância de uma rede de apoio. É importante você desenvolver essa rede de apoio, é importante você também não beber de uma única fonte. De lá para cá, eu consegui falar com pessoas que eu nunca imaginei, consegui falar com você. Poxa, eu nunca imaginei que eu teria uma mentoria contigo, um cara maravilhoso, prateleira altíssimo nível, outra prateleira de rede, então, pô, foi muito legal. Então, nunca beba de uma fonte só, fale com o Gui, procure o Gui, ele ali, ó, já estou aqui arrebentando com a sua agenda. Qualquer líder agora que tiver qualquer dúvida, fale com o Gui, ele é um lord, ele vai com certeza abrir uma agenda para você e te ajudar. E também faça isso, Me lascou. lasquei ainda mais. E com certeza, poxa, fale com outras pessoas também, converse com outros heads, com certeza.
todo mundo vai estar aberto a trocar figurinha, a ajudar de alguma forma. Uhum. Então, na minha humilde experiência aqui, humilde opinião, existe a solidão na cadeira. Todo empresário, todo líder, de certa forma, já sentiu isso. Uhum. E faz parte do amadurecimento. Tá. E você vence a solidão com uma rede de apoio, você vence essa solidão conversando com pares, que é super importante e é primordial para a cadeira. De fato. Cara, eu lembro. Contei como a gente se conheceu. Boa. Consegui. Consegui. Cara, eu lembro quando eu sentei na cadeira de head lá do G4, né? E aí passou o aniversário, a gente bateu, tínhamos uma meta de bater 4,5 milhões, a gente bateu 5,2. Foi a primeira vez que eu vi esse número na minha vida, assim. Todas as outras experiências, cara, se atingir ali 300, 400, 500 mil no mês, falar assim, caraca, foi animal. Mas pela O primeira vez eu animal que eu tentei. pô, agora 5,2, cara, foi bizarro. Eu falei assim, em um mês, uma empresa faturou 5,2 milhões em uma unidade de negócio, né? Que já quatro tinham quatro na época. Falei, caraca, que Uhum, bizarro. Aí eu sentei na época com o Zambi, que ele era o diretor da unidade de negócio, e depois eu sentei com o John, que era o diretor comercial. E eu falei pros caras, eu falei, eu tô me sentindo um mosquito aqui do cocô do cavalo do bandido, velho. Sim, na moral, como assim? Eu não sei como a gente fez isso. E aí eles falaram que assim, legal. essa é a magia, né, da liderança comercial. E eu falei, cara, eu trouxe todos os meus receios de medo de fracassar, medo de não entregar, medo de não suprir as expectativas deles. E cara, eles sentaram comigo, eles me mentoraram, o John, cara, um grande mestre, o Zambi, mestre também, e trocando muita ideia com eles, eu almocei com o Zambi esses dias. E eu falei para ele, as duas pessoas que eu admiro na oratória impecável, assim, ó, lindo de ver, que engaja, que te envolve, que faz você comprar a missão, o John e o Zambi. Os dois são os melhores que eu já vi na minha vida fazendo isso. E Legal. sentando com eles, compartilhava meus receios, e não só com eles, né? Comecei a ter acesso a algumas outras pessoas, e isso foi importante. Estar no resenha, conversar com empresários, pô, porque naquela época eu comecei a me conectar lá, comecei a virar membro. Isso tudo me proporcionou um baita aprendizado e de grandes desafios, né? De que empresário e líder comercial vivem esse dilema de solidão mesmo. Porque a Sem dúvida. responsabilidade da decisão, aí você tem o time não tem maturidade para entender alguns desafios que a gente carrega como líder comercial, né? Então, se eu abro 100% o jogo, eu mostro excesso de vulnerabilidade e eu preciso usar a Uhum, vulnerabilidade de forma estratégica e não sem dúvida. arregaçada assim de qualquer jeito. Então, pô, eu tenho que manter o time engajado mesmo em situações complexas que eu esteja vivendo como líder, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu lembro olha a minha loucura. Eu lembro que uma vez eu cheguei no G4, a minha esposa estava internada, né? Porque os gêmeos a gente teve uma complicação no parto, e eu fui pro G4. Uhum, Eu cheguei, eu botei o pé no G4, a galera, a galera da diretoria, o Nardon, quando ele me viu, ele falou: O que você tá fazendo aqui, irmão? Vai embora. Vai embora pra tua casa. vai agora. Fica com a Vai tua... agora para sua casa. E aí eu falei assim, cara, não. Eu ainda falei assim: o time precisa de mim. O time ainda tá precisando de mim essa semana porque os resultados não estão legais. Eu tô acompanhando dia a dia. Eu entrava nas dailies do time do hospital com a minha esposa. E quando eu falei, cara, o time precisa Acontece. de mim. Então eu penso, a minha esposa internada, e cara, eu tava com ela o tempo todo. Eu fiz bate e volta várias vezes para São Paulo. No G4 Uhum. Valley, né, que a gente, pô, Nossa, fui cuidar de um imersão. time, foi total. E eu fui cuidar de um time dentro do Valley, né? Eu cuidei do que a gente chamou da faixa de Gaza, que era eu cuidei da galera que ficava abordando as pessoas que ficaram em volta do stand de vendas e que não entraram na fila. E para arrancar e Uhum, botar esse cara para fila para comprar. E eu cuidei desse time. E pensa, foram 2 dias de evento. E eu fui e voltei todos os dias indo para São Paulo. Fiquei com a minha esposa. Voltei de manhãzinha pro evento de novo, mesmo rolê. Por quê? Cara, eu sei que minha família é muito importante. Mas eu sei que eu tinha um time que dependia de mim. E não uhum. importa, entre aspas, o como eu estou. Mas o time precisa ter 100% do Guilherme engajado, na pegada, porque isso faz com que eles Animal. olhem e falem, cara, o cara tá com a esposa no hospital e tudo é intencional, tá? O cara tá com a esposa Uhum. no hospital, ele veio aqui, tá metendo um gás. Obviamente que ele quer o dinheiro para poder pagar a conta do hospital, óbvio, mas sim, Absurdo, né? que é uma paulada. Mas o segundo é porque eu quero ainda ter a chancela de, cara, não são 200
não são no mar calmo, né, que faz bons marinheiros. Os bons marinheiros são Jamais. na tempestade. E o head comercial é a mesma coisa. A gente é forjado na tempestade. Só que os Total. momentos de tempestade, às vezes a gente não tem tempo de. Não dá tempo de você virar. Ô, fulano, cara, tô no meio de uma tempestade aqui, qual que é a melhor forma de virar o timão? Tem como? Irmão, é tua força, tua Total. cabeça, tua decisão e o risco que tu corre, né? Eu lembro que teve uma situação no G4 que eu falei pro time assim, galera, a gente vai fazer isso aqui. Não, mas a gente nunca fez. Então eu falei, não tô nem aí. Não, mas não sei o que. Eu falei, galera, minha conta em risco. Eu pago, aí eu falei, aí o pessoal, não, mas vai correr o risco de não bater a nossa meta, vamos correr o risco de não atingir, não ganhar a comissão. Eu falei exatamente assim, galera, se der errado, vamos fazer o seguinte, fazer um compromisso com vocês. Se der errado, eu pago a comissão de todo mundo do meu bolso aqui, ó. 100%, como se Animal. todo mundo tivesse batendo a meta. Mas a gente vai fazer. Se não der certo, eu pago mesmo assim de todo mundo. Mas como eu sei que vai dar certo por causa disso, disso e disso, mas agora a questão é, não faça um corpo mole, porque eu vou saber. Então, assim, a gente Eu tem. assumo o compromisso com vocês e vocês assumem o compromisso comigo também. Exato. Então, Animal. assim, Ótima técnica. só que e funcionou, batemos surpreendentemente, mas neste mês a gente bateu o recorde. Foi sensacional. Então, de verdade, Ali você gerou, né, um sentimento de empatia, com o seu liderado sim. e aquilo moveu eles mais do que qualquer premiação que você poderia pensar na sua cabeça. E Uhum, eu tô muito com você nisso, assim, Gui. Ah, na minha jornada, poxa, eu devo muita gente, de verdade, sim. Eu atrasei a minha promoção o máximo possível, porque eu não me sentia capaz. E aí, o tempo inteiro, a Maria, que é a CEO da IDES, ela trazia para mim: Poxa, você está pronta, eu preciso de um head. Eu não vou buscar no mercado, você já está fazendo isso, você já está na cadeira. Vamos, aceita esse desafio. Eu não, vou atrasar mais. agora travou mesmo. Dores. Desculpa, eu dei uma Voltou, travada e Gui. voltei. É isso. Eu estava dizendo que, Gui, atrasei muito a minha promoção, mas quando você tem um diretor, um CEO, um CTO, poxa, o que o CTO da IDES fez, o que a CEO da IDES fez, para me passar segurança de que eu estava pronta, de que eu já estava fazendo tudo o que a cadeira exigia, hoje isso te traz uma segurança absurda, te Uhum, traz assim uma segurança absurda para você errar, para você testar, como você fez, cara, vamos por esse caminho. Você sim. tá doido, Guilherme? Não, não tô doido. Se der errado, eu vou pagar a comissão de todo mundo. Poxa, isso é uma baita segurança que você tinha, lógico, na sua tomada de decisão, mas também o G4 trazia essa segurança para você, da mesma forma também que você passa essa segurança para o seu liderado também. Cara, tu vai fechar a venda sim. Você vai dizer para o cliente, não, eu não vou te dar um desconto, fecha com o concorrente e volta daqui 2 meses arrependido. É isso aí. Traz essa segurança para o seu time, cara, animal, não tem como dar errado. Não tem. A engrenagem gira e gira muito bem. Com certeza. E agora a gente vai caminhar para os finalmente. E aí eu quero Bora, te fazer um pedido, né? Que, cara, muita bora. gente vai começar a assistir a gente, né? Muitos líderes vão ver isso aqui. E talvez eles vão estar no momento em que um dia eu e você já tivemos. E aí eu quero ouvir teu conselho. Se você pudesse dar um conselho para um líder que está perdido, não sabe o que fazer, pô, não sabe as ações que precisa tomar, qual é o conselho que você poderia dar a essa pessoa? Boa. Ainda que você sinta que precisa ter todas as respostas, a verdade é que você não precisa ter. Você precisa ser obstinado por fazer as melhores perguntas. Você precisa ser obstinado em provocar o seu time em fazer as melhores perguntas. Eu acredito fortemente que as perguntas elas têm o poder de mover resultados, de mudar o rumo de uma companhia. Então, você que está aí no papel de líder e está se sentindo perdido, a primeira coisa é desliga essa insegurança, foca nas perguntas,
procure fazer as melhores perguntas possíveis, seja obstinado por isso, que aí sim as melhores respostas, os melhores caminhos vão aparecer. Boa. Baita conselho, hein? Um bom conselho. Boa. Cara, acho que o meu conselho para quem tá se sentindo perdido é, primeiro, cara, se entender como líder. É, quando você decidiu sentar nessa cadeira, o porquê você decidiu correr, sentar nessa cadeira e assumir essa responsabilidade. Eu sou muito da linha dos porquês também, mas também dos meus Uhum. porquês. É, tem a técnica do Ó, cinco porquê. Por que que eu quis virar líder? Mas por quê? Mas por quê? por que que eu tô aqui? E aí quando chega no Por que que eu final. levanto todo dia? Exato, né? E aí eu brinco que são os motivos legítimos que fazem a gente fazer o que a gente faz, né? Então, acho que o meu primeiro conselho é descubra os seus porquês, aquilo que te move. E segundo, ouça o teu time, né? Não tenha vergonha de... Galera, o que que vocês têm de ideia? Colha as informações, às vezes, talvez a solução para a meta do mês está numa ideia que alguém do teu time tenha. E, Sem putz, dúvida. isso pode virar a chave de uma forma absurda. E quando alguém te der essa ideia do seu time, seja o primeiro a evidenciar quem foi o cara. Que foi o cara, que foi o pré-vendedor, que foi o vendedor, que foi o cara Exato, que tá lá na trincheira. Tô com exato. você, Gui. É Se esse. você me permitir mais um conselho, Manda. cara, pelo amor de Deus, tá com dúvida, não sabe o que fazer, Pergunta. cara, chama ele, incomoda ele. Óbvio, continue ouvindo aí o Café com Teu Head, que aqui é raiz. Ah, com certeza, em algum momento você teve algum insight aqui hoje e você vai continuar tendo para mudar aí o seu dia a dia. Esse é o meu último conselho. Segue Boa. o Gui. Boa. Show de bola. Então, o meu conselho também, segue a Mai, vai lá no LinkedIn, ela posta bastante coisa legal também no LinkedIn. Eu comento sempre quando eu vejo ali um texto, eu já comento, vejo que é verdade. Ela também comenta bastante coisa no meu. Segue no Instagram da Mais gente também. ativo. É, vamos. Segue a gente está super aberto a ajudar vocês, de verdade. Boa. E galera, então assim, esse foi mais um episódio do Café com Teu Head, e esse exclusivo para líderes, mas você que quer sentar nessa cadeira de líderes, seja bem-vindo também. E aqui o papo ele é direto, sem firula, né? E sobre tudo que realmente acontece na vida de um head comercial, de um líder comercial, daqueles que sentam à frente dessas lideranças, né? E se você curtiu o episódio, já deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Bota ali na tua pergunta, a tua pergunta pra gente e clica no sininho para você sempre receber as atualizações do canal, os vídeos, os shorts que a gente solta aqui, tá bom? E de verdade, Compartilha com todo mundo. é isso que eu ia falar agora. Se você tem um amigo que é líder, cara, pega esse vídeo, compartilha com ele se ele precisa ouvir tudo isso que a gente bateu de papo. E, cara, e comenta com a gente se valeu a pena o papo, o que que você tirou de maior insight, escreve aqui embaixo. E, galera, obrigado por acompanhar, obrigado de verdade, brigadão mesmo. E, Tamo junto, meu mentor. Obrigada, viu? pô, Que honra. Muito satisfação. obrigada mesmo, E, de para verdade. fechar, puxa teu café, senta Agora, e bora pro e jogo. vamos. Tamo junto. Bora, até mais. Valeu.